capítulo 11, versículo 15, ele também diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, por isso, 11.15.2. Como a trombeta é tocada próximo do fim da grande tribulação, as vozes ouvidas por João anunciam que o milênio está próximo. Sempre lembrando que milênio é a descrição na escatologia para o período em que o reino de Deus estará implantado na terra. Ou seja, 1000 anos de paz aqui na terra. É chamado de milênio. Neste momento, Deus cumpre a promessa a Davi sobre a sua descendência reinar para sempre. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, diz: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, o compromisso que Deus fez com Davi, se comprometeu de que o seu reino e os seus descendentes continuariam se assentando no trono. E o descendente de Davi que vai assentar-se no trono é Jesus. Prossegue o comentário. Esse é o momento que a pedra cai sobre os pés da estátua dos sonhos de Nabucodonosor, dando fim ao reino dos homens. Em Daniel capítulo 2, apareceu aquela estátua diante do rei e ele viu uma pedra cair sobre os pés daquela estátua. Aquela estátua ela representava os reinos dos homens e a pedra representava Jesus. O texto diz, versículo 34 de Daniel 2, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O pé, em parte de ferro, em parte de barro, nós acreditamos que é essa última fase do Império Romano. Existe algo do ferro para destruir, que era como o Império Romano, e uma outra parte do barro, que era uma religião pervertida, ok? E que era frágil em termos de guerra. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, que formava essa fase do Império Romano, Também, claro, o ferro, que representava o Império Romano puro. Depois, o cobre, que representava o Império Grego. A prata, que representava o Império Babilônio. E o ouro, que representava... a prata, que representava o reino Medo-Persa. E o ouro, que representava o Império Babilônio. Todos eles aparecem divididos na estátua, esses materiais. E diz, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ou seja, considerando esse momento histórico que o Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, está mostrando, falta pouco tempo para essa pedra cair sobre os pés. Por quê? Porque essa pedra cai sobre os pés da estátua no final da grande tribulação. E faltam 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. O versículo 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o momento que está se aproximando é esse. O momento do fim da grande tribulação, a batalha do Armagedon. Daniel, por exemplo, profetiza ela na revelação da estátua dos sonhos de Nabucodonosor. A pedra caindo sobre os pés é exatamente a batalha do Armagedon. Ou seja, nessa segunda parte da grande tribulação, o que o anticristo vai ter que fazer agora? Convencer as nações que é necessário destruir Israel, que ele é o problema para que o anticristo consiga implantar o reino de paz no mundo. Isso é completamente contrário às leis que existem hoje. As leis que existem hoje é de respeito, evitar ao máximo uma invasão de guerras.
Mas o anticristo certamente vai convencer o mundo que Israel é o problema para ter esse momento de tentativa de destruir Israel, que ele sabe que não vai funcionar. Satanás, quando é expulso do céu, nós veremos, ele desce para a terra sabendo que tem pouco tempo, mas o que ele puder fazer o homem sofrer, morrer sem salvação, ele vai fazer. O comentário prossegue: aquele que anuncia o fim desde o princípio, cumpre o seu propósito. Isaías 46, versículo 10 diz: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.